Boa noite a todos, professor Rafael, dando continuidade na nossa disciplina. Vamos fazer uma breve reflexão sobre a nossa aula passada, onde iremos falar um pouquinho sobre os cuidados com o armazenamento dos nossos alimentos, tá? Que eles precisam ser armazenados em locais limpos. Eles não devem ficar em contato com o chão, de preferência que seja uma área refrigerada. Se não for refrigerada, que tenha boa circulação de ar e seja protegida da luz solar. Esses alimentos, durante a produção, eles devem ter certos cuidados para evitar que sejam contaminados por água contaminada ou por solo contaminado. Sendo assim, não é qualquer água que presta para estar aguando e irrigando esses alimentos. Por exemplo, uma água de esgoto pode estar contaminando esses alimentos por toda a vida, fazendo com que, posteriormente, no consumo, após consumo, possamos desenvolver algumas doenças. Sendo assim, ao chegarmos com os alimentos em nossa residência, o ideal é que primeiro lavamos ele em água corrente, depois colocamos de molho em água com hipoclorito de sódio ou água sanitária, aquela bem baratona, aquela tubarão de R$ 1,99. Para cada 4 litros, põe uma colher grande cheia de água sanitária, que vai ser o suficiente. Deixa de molho por 30 minutos, depois enxagua 2 vezes, seca e pode estar armazenando na geladeira de vocês, tá bom? Agora, falando sobre a aula de hoje, onde iremos abordar o contexto higiene, profilaxia pessoal e nutrição. Na higiene e profilaxia pessoal, nossa apostila traz um breve textozinho, onde ela diz que para que o indivíduo tenha saúde, é preciso que haja alguns cuidados, ou seja, é necessário que tenha hábitos básicos de saúde, como, por exemplo, tomar banho pelo menos uma vez por dia, trocar as roupas uma vez por dia, trocar os lençóis de cama no máximo a cada 5 dias, toalha de banho no máximo a cada 5 dias, estar limpando a nossa residência todos os dias, cortar as unhas e manter sempre limpas, cortadinhas, lindas. Também é necessário que tenhamos cuidados com os nossos cabelos, que possamos estar lavando os homens todos os dias. As mulheres não vão lavar, eu sei que não vão, mas pelo menos a cada 2, 3 dias, tá? Dependendo do lugar que a gente vai entrar, sempre está colocando touca para evitar que esse cabelo caia e acaba contaminando nossa comida, tá? E sempre aquele cuidado muito especial com a nossa região íntima, em especial na hora de higienizar. E sempre lembrar, toda vez que tiver relações sexuais, vai de imediato tomar banho, ok? Para evitar assim a proliferação de bactérias, quem sabe até uma doença e aquele cheiro horrível, beleza? Agora falando sobre nutrição. A nutrição é uma ciência relativamente nova, né? Que ela tem apenas meio século, ela tem 500 anos que começou a existir, a ser estudada. É a antiga construção de que deficiências nutritivas podem afetar severamente a saúde humana. A falta de alimentos não somente leva à morte por inanição, mas, quando presente em grau menos acentuado, retarda o crescimento, o rubor e o vigor físico. Também tem a capacidade de propiciar doenças. Isso depende não só da quantidade de alimentos, mas também como da sua qualidade. Porque não adianta você estar entupindo o filho de vocês só de mingau, de pipoca, de pirulito, de toda porcaria em grande quantidade, porque são alimentos que não apresentam uma boa qualidade. Professor, mas quais serão os alimentos com boa qualidade? Vamos lá. Crianças, adultos e idosos. Muitas frutas mesmo, muitas frutas
sucos naturais, nada de suco de caixinha, aquelas porra. E quando fizer suco em casa, de preferência que põe bem pouquinho açúcar, tá? Porque açúcar também faz muito mal à nossa saúde. Ok? Estudos mostram que existem necessidades nutricionais mínimas nas diferentes fases da vida do indivíduo, sendo maiores quando há ativação, multiplicação celular, como no caso do crescimento da criança e do adolescente. Também na gestante, que nutre não só a si, mas também ao feto que carrega. A necessidade biológica também vira com a intensidade, a necessidade biológica também varia com a intensidade da atividade física que você pratica no seu dia a dia. Aconselhar uma população pobre a melhorar o seu padrão alimentar por vez é uma ofensa à sua miséria. Sabemos-se que carne, peixes e ovos são bastante apreciados, mas raramente ao alcance de indivíduos de baixíssima renda. Por isso, o educador deve orientar quanto ao aproveitamento de alimentos ricos em nutrientes abundantes e baratas, como por exemplo, folhas verdes e escuras. Durante o processo de preparação, uma boa quantidade de substâncias nutritivas pode ser perdida, como é o caso do arroz polido, que perde até 30% do seu peso durante o processo de beneficiamento. Justamente a porção mais rica em vitamina B1. A mandioca, por exemplo, poderá conter mais proteínas e vitaminas se for descascada, imersa em água. Os vegetais deverão permanecer por pouco tempo em água. Serem cozidos em sua casa com pouca água durante o menor tempo possível. O líquido de cozimento deve ser aproveitado em sopas ou molhos. Preferir sempre os alimentos in natura, ou seja, do jeito que vem. Basta higienizar e comer, porque é a forma mais rica e mais limpa em relação aos nutrientes que ele apresenta. Porém, os enlatados, apesar de perder parte do seu teor vitamínico e nutritivo, também são aceitáveis quando preparados de forma adequada pelo seu fabricante. Então a gente consegue perceber a importância de uma alimentação adequada para o crescimento, para o desenvolvimento e para o envelhecimento de uma pessoa. Por isso, precisamos estar sempre atentos e mudarmos nossos hábitos alimentares. Incluir frutas, verduras e sucos naturais e não suco de caixinha. Já será um grande avanço. Reduzir a quantidade de sal na comida. Diminuir a quantidade de açúcar que a gente utiliza no dia a dia. Já será um grande avanço para a nossa saúde. Em relação à atividade física, o exercício envolve a função dos músculos, nervos, ossos e articulações, inclusive o sistema cardiovascular e respiratório. Também tem valor na recuperação do bem-estar e na motivação do indivíduo, atuando sobre a atenção, a vontade e outras qualidades mentais. Os pulmões aceleram seus movimentos, revigorando sua capacidade funcional. Multiplicam-se as pulsações, eleva-se a pressão sanguínea e aumenta o apetite, entre outros benefícios que a atividade física nos traz. A maioria das pessoas de grandes cidades levam uma vida sedentária, predispondo-se à obesidade, à obstipação. Problemas de coluna são comuns. Por isso, aconselham-se a adotar medidas tais como andar a pé para pequenos trajetos, ao invés de carro ou de moto. Usar a escada ao invés de usar elevador nas pequenas subidas. Caminhar e sentar-se com a coluna reta, e não assim, como se estivesse segurando 100 kg com seus braços. Que 100 kg é o celular de vocês, né? Eu já estou sabendo, viu? Fazer aquecimento antes da atividade física. Atividade física tais como natação, corrida, futebol e entre outras. Então a gente aqui também consegue perceber a importância da atividade física para o nosso bem-estar, tanto físico e mental. Do nosso funcionamento fisiológico e psicológico. Olha que interessante.
No tópico 6.3 da nossa apostila, iremos abordar ele agora, que fala sobre sono e repouso. O indicador mais importante que o homem possui para perceber o seu desgaste é a sensação de cansaço. Ela está ligada a um sentimento de perda de capacidade. O indivíduo percebe que seu potencial se reduz e faz um esforço extra para manter conseguindo realizar as atividades do dia a dia que antes não era tão desgastante. Se não há pausa para o repouso, a tendência é a fadiga e o esgotamento. No plano físico, os sintomas mais comuns da falta de repouso são dores de cabeça, tontura, palpitação, sensação de sufocação, dores musculares, problemas digestivos, entre outros. Necessitamos de certo período de sono tranquilo para que podemos funcionar de forma correta. Trata-se de uma capacidade e uma característica inteiramente individual, que varia amplamente de um indivíduo para outro. A principal fonte de repouso dos seres humanos é o sono. Durante o período do sono, os músculos se relaxam, os órgãos diminuem suas atividades. Antes de repousar, devemos relaxar e procurar termos pensamentos agradáveis, pois tensões emocionais e preocupações podem nos provocar insônia. A falta de sono pode nos levar a uma redução do poder de concentração e menor atenção ao trabalho, embora durante curto período a nossa eficiência possa comparar-se à de quem dorme adequadamente, isso nos primeiros dias. Vocês vão perceber a necessidade de sono e repouso quando vocês estão no fim de um plantão de 48 horas bem movimentado. Você tira 2 dias e 2 noites sem dormir. Você vai se sentir exausto, coração acelerado, os pulmões lento, estressado, cansado, que não aguenta mais realizar quase nada. Já vai funcionando no automático. Seu cérebro não quer mais pensar. Ele coloca para funcionar tudo no automático. O paciente chegou com dor, você olha, já quer aplicar dipirona, nem quer olhar mais o que está prescrito. Por isso a importância do repouso, em especial na saúde. Pensando nisso, que todos os hospitais e UPAs, inclusive alguns PSFs grandes, já têm o repouso, tem um quartinho para os profissionais descansarem. No tópico 6.4 da nossa apostila, tem o tópico postura. Chamamos de boa postura a capacidade de manter uma determinada posição sem promover uma excessiva tensão muscular e não aquela contraída. Ereta em posição de sentido. As curvaturas da coluna não são exageradas. O pescoço está estendido, a face inclinada para baixo. A parede abdominal é plana, o tórax é erguido. Os ombros descontraídos para trás. Posturas inadequadas e viciosas se tornam frequentes e habituais, assim prejudicando o nosso organismo em sua função, forma e constituição. Os problemas de coluna são exemplos mais comuns dessa atitude, da postura inadequada, do vício no celular, que fica com o celular assim e acaba que levando a ocasionar problemas de coluna por causa da postura que você quer entrar no celular. Os problemas de coluna são exemplos mais comuns da postura inadequada. Para preveni-los, devemos seguir algumas recomendações. Caminhar ou parar em pé com uma coluna ereta e com a cabeça erguida. Dormir de lado ou em decúbito dorsal em colchão firmes e anatômicos. Não deitar encolhido e nem usar travesseiro alto. Não carregar objeto pesado apenas de um lado do corpo. Como, por exemplo, você pega apenas um balde de água, você vai assim, querendo cair já morrendo. Apoiar as costas em toda a extensão da cadeira ao sentar. Trazer os objetos transportados junto ao corpo. Assim, reduzirá o esforço sobre os braços e sobre a sua coluna. Preferir movimento de puxar, rolar e empurrar, ao invés de erguer. Evitar levantar peso do chão com o tronco fletido. Ajudar o paciente a sentar-se no leito utilizando seu braço como alavanca. Abaixar o leito quando for erguer o paciente para a cabeceira, a fim de diminuir a resistência. Adequar a altura e a posição do leito, a fim de requerer menor esforço para o trabalho.
Realizar movimento suave ao lidar com o paciente, para não provocar solavancos, aqueles puxão de vez, e não lhe causar dor ou desconforto. Coordenar seus movimentos musculares com os das pessoas que estão auxiliando ao erguer o paciente. Procurar manter o corpo ereto, o corpo do paciente no leito. Girar o corpo toda vez de girar somente o tronco. Girar todo o corpo ao invés de girar somente o tronco. Em relação ao vestuário, o vestuário contribui para proteger o nosso corpo dos agentes químicos, físicos, mecânicos e biológicos. A exposição direta do corpo humano à chuva, ao calor, ao frio excessivo, pode provocar alterações no organismo, assim colocando a nossa saúde em risco. O vestuário regula a perda do calor humano e por isso deve adaptar-se à idade, à profissão e ao clima. Devemos usar tecidos leves e claros quando a temperatura ambiente estiver quente, já que as cores claras refletem o calor e os tecidos grossos e escuros quando frio, pois as cores escuras absorvem o calor. As pessoas devem evitar o uso de roupas justas e de roupas íntimas com nylon, com material sintético, pois estas impedem a circulação do ar na região genital, favorecendo o mecanismo de bactérias relacionadas com infecções, em especiais infecções urinárias nas mulheres. A roupa deve estar sempre limpa, lavada e passada, e protegida de insetos e poeiras. Quanto aos acessórios corporal, é óbvio que os cuidados de higiene pessoal são extremamente importantes para aqueles que trabalham em situações onde há perigo de contaminação por micróbios causadores de doenças. Para mantermos a nossa saúde, precisamos tomar certos cuidados. Em relação à pele já sabemos que é o maior órgão do corpo humano e tem a função de nos protegermos contra agentes do ambiente externos, tais como luz, calor, traumatismos e agentes biológicos. Esta proteção não é somente física, também é sensibilidade, ela é responsável pela sensibilidade da pele. Assim, trabalha nos informando a posição do corpo no espaço, nos protegendo contra os acidentes. Também tem a função de eliminação, assim devendo ser mantida fresca e limpa para desempenhar bem a sua função. O banho é o meio pelo qual removemos as impurezas que se depositam na pele, como poeira, suor, entre outros, durante o nosso dia, durante as nossas rotinas de trabalho. Também é útil como tratamento. Temperatura elevada e insônia. Produzimos em torno de 1 litro de suor por dia. E se não for removido, pode irritar a pele. Por isso, o banho deve ser sempre diário. A temperatura do banho varia com a temperatura do ambiente. O banho quente limpa melhor a pele, porém é sedativo, causando sonolência. A temperatura deve ser entre 15 e 25 graus Celsius. O banho frio, por sua vez, é estimulante, desperta uma sensação agradável e excitante. Assim favorece a circulação periférica, sendo desaconselhável para cardíacos e convalescentes. Em relação ao couro cabeludo, a escovação diária do couro cabeludo estimula a circulação, remove as células mortas e os resíduos, distribui os óleos do cabelo para produzir uma aparência saudável e evita o aparecimento da caspa e a proliferação de piolhos. A lavagem do cabelo deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, fazendo uso de shampoos que removem sujeiras e óleos e sujeiras oleosas antigas, ajudando a prevenir a ocorrência de irritação na pele. Pente e escova deve ser de uso individual. Em relação à barba, a barba íntegra, ao barbear, integra o cuidado normal diário para o sexo masculino, além de reduzir o crescimento de bactérias sobre a face. Barbear remove os pelos que poderiam irritar a pele. Além disso, barbear produz uma aparência agradável. Quanto aos olhos,
as pálpebras e os cílios. O líquido lacrimal e a conjuntiva protegem os olhos. O líquido lacrimal remove mecanicamente as substâncias estranhas que se depositam no olho e destrói os micróbios devido ao seu alto poder genérico. Regras gerais para a saúde dos olhos. Ingerir vitaminas A. Que essa vitamina A está presente no fígado, na abóbora, na cenoura, no brócolis, espinafre e entre outros. Nunca usar colírio sem prescrição. Não colocar ou esfregar o dedo no olho quando houver irritação. Sempre limpá-los com água limpa, sem sabão, e secá-los com pano limpo. Nunca levar a mão suja aos olhos. Não ler ou trabalhar em local na penumbra ou com claridade intensa ou sol forte. Ao sair sob sol forte, usar somente óculos de boa qualidade. Não aquele óculos que a gente compra de R$ 5,99 no camelô na beira da praia. Porque eles vão prejudicar ainda mais a saúde de seus olhos. Quanto ao uso de lentes, uma correta manipulação e cuidados adequados ajudam a prevenir danos aos olhos e infecções, bem como perdas ou danos nas lentes. Em relação ao nariz, a limpeza do nariz deve ser feita com cuidado para não causar traumas na nossa mucosa nasal, utilizando, se possível, um lenço de papel. Em relação aos ouvidos, o cerume, a cerinha do ouvido que a gente tem, as voltas do canal auditivo e alguns pelos localizados no ouvido têm a função de impedir infecções e traumatismos. As orelhas devem ser lavadas durante o banho. Somente o excesso de cerume que aparecer na parte externa é que deve ser retirada com a ponta da toalha. Muitas pessoas acreditam que a cera é sujeira e acaba removendo-os com cotonete até bem próximo do tímpano, retirando a proteção, facilitando a passagem de micro-organismos, assim causando infecções chamadas de ortite. Além disso, como com a retirada excessiva da cera podemos causar lesões na parede do ouvido externo, e ainda nesta tentativa podemos empurrar a cera contra o tímpano, provocando lesões e rompimento do mesmo, causando uma surdez temporária. Regras gerais para a saúde dos ouvidos. Não introduzir objetos pontiagudos nos ouvidos. Fazer limpeza externa com bastonetes. A lavagem do ouvido deve ser feita por pessoa qualificada. Não mexer em corpo estranho no ouvido, deve-se procurar sempre um médico. Não instalar nenhum medicamento sem prescrição médica. Em relação à nossa boca, a boca pode ser uma cavidade aberta. Abriga facilmente uma quantidade enorme de micro-organismos e bactérias que se localizam sobre os dentes, línguas e suco gengival. As bactérias bucais se unem umas às outras e aos restos de alimentos presentes em nossa boca, formando placas bacterianas que provocam um grau mais elevado de gengivite, que nada mais é do que a inflamação da gengiva. Em um grau mais elevado, a doença periodontal, a piorreia e a cárie dental. Quando sofre o processo de calcificação, a placa recebe o nome de tártaro. A higiene incorreta é responsável pelo acúmulo de placas, que cresce e multiplica-se. Sinais de inflamações gengivais. Edema e vermelhidão da gengiva, sangramento ao escovar ou mastigar, contorno gengival alternado, halitose acentuada. Método mais efetivo na presença da placa bacteriana é a escovação e uso do fio dental. Deve-se escolher uma boa escova com multissedas médias, terminando quase na mesma altura, com pontas arredondadas para não ferir a gengiva e que possuam as partes ativas pequenas. Devem ser trocadas regularmente, quando as sedas começam a dobrar, em torno de 2 a 3 meses. Técnica de escovação dos dentes. É aconselhável a escovação a cada refeição, ou pelo menos 2 vezes ao dia, porém de modo correto. Coloca parte da escova sobre os dentes, tocando ligeiramente a gengiva em uma angulação de aproximadamente 45 graus. As pontas das sedas devem penetrar um pouco sobre o suco gengival. Executar de 8 a 10 vezes esses movimentos, em pequenos movimentos, para cima e para baixo, sem remover a escova da posição. Escovar ao lado de fora a língua, faces mastigatórias
especialmente áreas próximas à gengiva, ou colo do dente. Evitar movimentos muito amplos e com muita pressão, por seres inúteis e prejudiciais, assim podendo produzir ferimentos que retraem a gengiva. Escovar sempre diante de um espelho para poder controlar a eficiência da sua higienização. Limpar com fio dental ou fita dental as áreas entre os dentes, onde as cáries são mais frequentes. Os dentifrícios auxiliam a escovação e os que contêm flúor influenciam na saúde bucal, fortalecendo seus dentes. É recomendável a utilização de solução ou pastilhas evidenciadoras de placas bacterianas depositando sobre os dentes. Você poderá visualizar aquilo que se deve remover e controlar a eficiência da limpeza de seus dentes. A visita ao dentista deve ser feita ao menos a cada 6 meses. As dentaduras, no caso de quem usa prótese, feita de plástico ou vulcanite, substituem alguns ou todos os dentes naturais da pessoa. Além dos cuidados já mencionados, os dentes naturais e a dentadura requerem imersão em solução comercial para remover manchas e depósitos endurecidos. Em relação à higienização das mãos, as mãos merecem muito cuidado sistemático de asseio. Todos devem estar conscientizados da importância desse procedimento, pois é através dela que muitas doenças são transmitidas. Regras de higiene das nossas mãos: manter as unhas curtas e limpas, não roê-las, devem ser lavadas as mãos e as unhas com antebraço em água corrente com o uso de sabão neutro. Lavar também a torneira. A toalha deve ser de uso pessoal e deve ser substituída a cada 2 dias. Professor, mas quando devemos lavar as mãos? Antes e após qualquer atividade profissional, antes e após necessidades fisiológicas, ao chegar da rua, antes e após as refeições, ao manipular alimentos, ao mexer com terra, lixo e animais, sempre que achar necessário, lave as mãos. Ok? Grande beijo, estou disponível para tirar as dúvidas. E vou passar a atividade agora no nosso grupo. Até lá!